Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eudes Pires de Oliveira, sou da cidade de Itamaraju. Estou aqui preparando essa contribuição para poder ajudar as nossas irmãs que nos ajudam na realização do projeto de salvação da obra do Espírito Santo dentro da entidade cristã Maranata. E a nossa contribuição aqui não é para poder interferir na busca das irmãs, não, é só para poder ajudar as irmãs e auxiliá-las em alguma coisa. Sabemos que as nossas irmãs têm exercido um excelente trabalho junto conosco aí neste projeto. Então, queremos só esclarecer exatamente isso para que as pessoas não fiquem achando que nós estamos aqui interferindo no trabalho das nossas irmãs. E a contribuição é para o estudo das professoras, crianças, intermediários e adolescentes. Esses slides que eu estou usando aqui está disponibilizado em um site aqui da Rádio Manaim, você consegue encontrá-los. É muito bom, a igreja que não usa os slides, tanto para as professoras começar a ir perdendo a timidez, eu aconselho estarem usando, porque é muito bom e bem simples a forma como os nossos irmãos desse site estão desenvolvendo esse trabalho com o slide. É muito bom os irmãos estarem fazendo. Então, pedimos que os irmãos possam estar entrando, conhecendo esse site, conhecendo esses slides, todo esse trabalho que tem sido feito para estar ajudando as irmãs nas orientações das senhoras, nas orientações das crianças. E nós vamos estar aqui também desenvolvendo esse trabalho. Nós temos um canal no YouTube que se chama A Quinta Medida. Se os irmãos quiserem, pode visitar também, deixar lá os seus comentários, curtir, compartilhar, para que possa nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Amém? Então nós vamos dar início. Eu tive observando, eu tenho as duas apostilas aqui, tanto a de criança, intermediário, quanto a de adolescente. Então o objetivo, eu pude observar que as duas apostilas é a mesma coisa. O que muda é somente a linguagem, né? Por quê? Porque criança tem uma linguagem diferenciada. A gente conta muita fábula, conta muita história, conta a história, mas o que a gente deve frisar, deixar bem claro para as professoras, embora use uma linguagem diferenciada para as crianças, nunca deixe de fazer as observações proféticas, porque são essas observações que vai gerar vida e formar o caráter de cada criança para se tornar um bom intermediário, para se tornar um bom adolescente e para se tornar um ótimo jovem no futuro. Amém? Se os irmãos parar para poder observar, o Senhor ele tem uma preocupação muito especial com os pequeninos. Não que ele não tenha com os demais, com os maiores, mas com os pequenos o Senhor tem. Enquanto o inimigo tem usado as televisões, as redes sociais para destruir, para aniquilar as crianças, enquanto Deus ele está trabalhando ao contrário de tudo isso. O objetivo de Deus é conservar. Amém? Então eu vou trazer uma contribuição aqui para a aula de adolescente, mas aí é só as irmãs, é a mesma coisa. Eu ia fazer as duas, porém eu observei e pude ver que o conteúdo é praticamente o mesmo. O que muda é somente a linguagem, né? Por quê? Porque criança é como se você pegasse aquela papinha mais líquida, se põe na boca para que ela possa engolir, porque não tem como mastigar, não sabe mastigar ainda. Mas o adolescente, o material para o adolescente, o alimento para o adolescente, ele não pode ser duro também demais, aquela comida pesada. Tem que ser já um pouco sólido, né? Você pega ela, engrossa um pouquinho mais, a linguagem já é um pouquinho mais séria. Por quê? Porque ele está em uma fase de transição, eles vão passar para jovem. E se nós não fazermos esse trabalho agora, nós teremos jovens falidos no futuro. Jovens que não vão casar, jovens que não vai ter desejo na instrumentalidade das coisas do Senhor e vão se desviar do caminho. Amém? Então nós vamos começar a carta, vamos dar continuidade, na verdade, né? A quarta igreja, a igreja de Tiatira. Então nós vamos ler o texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 19. Apocalipse, capítulo 2, verso 19, assim nos diz a palavra do Senhor. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos para o nosso segundo slide.
o nosso segundo slide aqui, ele já entra falando, né? As professoras aí vai ter esse cuidado de poder estar mostrando para os nossos adolescentes. O interessante dos slides é isso, é a arte visual, a compreensão do ensinamento é bem mais amplo do que a gente está somente com a apostila, professoras, e está tratando aqui sem ele estar vendo uma arte visual. Então, um ótimo, excelente trabalho que os irmãos estão fazendo. Porque aqui você consegue fazer um comparativo de como as mensagens eram levadas no passado e como elas são levadas nos dias de hoje. Certo? Então aqui, como os irmãos estão vendo, nessa época aqui de João, as pessoas que queriam se comunicar mandavam cartas. Hoje não, hoje manda e-mail, hoje envia o Sedex, hoje envia o SMS, então hoje você tem totalmente diferente, mas naquela época usava-se o mensageiro, né? O homem está aqui. Hoje também não mudou, o mensageiro continua o mesmo, é o homem que continua sendo o mensageiro, né? Mas era feito a cavalo e tudo mais, e ia levando e fazendo as coisas acontecerem. Então esses slides aqui são bem explicativos, isso é ótimo, viu? No trabalho aí da arte visual. Aqui nós vamos ver, quando escrevemos a carta, primeiro nos apresentamos. Realmente, eu iniciei o vídeo, não sei se os irmãos perceberam, foi de forma, foi intencionalmente mesmo. Eu primeiro falei o meu nome, da cidade que eu era e o objetivo desse trabalho que nós estamos fazendo. Então, toda carta, ela tem que ser dessa forma. Você tem que saber quem foi que mandou e qual é o conteúdo descrito nela. Então, Jesus, quando ele se apresenta aqui, o versículo que nós lemos, eu conheço as tuas obras. Então, Jesus aqui, ele se apresentou exatamente como Filho de Deus, que vê todas as coisas. Então, o que nós podemos observar? O texto aqui que nós lemos, eu conheço as tuas obras, o teu serviço e a tua fé, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Aqui, se a gente parar para observar, o texto que foi lido mostra que Jesus ele tem os olhos como chama de fogo. E os olhos como chama de fogo, na apostila que as irmãs têm em mãos, é a mesma que eu tenho aqui, está falando desse Jesus que tem os olhos como chama de fogo. É o olho que tudo vê. É um olho que não importa se você está na igreja, se você está na escola, se você está em casa, se você está na rua, se está somente junto com os amigos da escola, você tem que entender uma coisa. O Deus que te escolheu, o Jesus que te salvou, os olhos dele estão sobre a tua vida. Então, na maioria das vezes, a gente tenta burlar aqui, achando que o Senhor não está vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, o que estamos cantando, se estamos dançando. O nosso Deus, ele vê todas as coisas. Exatamente, se vocês pararem para poder observar, por que Jesus é o olho que vê todas as coisas? É os olhos como chama de fogo. Esse coração aqui, ele foi colocado da forma exata, nas nuvens. As nuvens ficam no alto, se vocês pararem para observar. Então, Jesus ele tem uma visão privilegiada do homem aqui na terra. Então, ele consegue ver o seu estado. Quando você está na igreja, você tem um comportamento, ele sabe. Quando você está em casa, ele sabe. Quando você está na escola, ele sabe. Quando você está na rua, ele sabe. Então, é os olhos que tudo vê. Olhos como chama de fogo. Então, o que nós temos que entender é exatamente isso. A igreja de Tiatira, o significado da palavra é sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo quer dizer que é um sacrifício eterno. Não é, enquanto nós estivermos aqui na terra, meus queridos, nós iremos continuar sacrificando muitas coisas, que na maioria das vezes é o que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso nós temos que deixar bem claro para os nossos adolescentes. Isso nós temos que deixar bem claro para as nossas crianças. Não é porque está todo mundo fazendo que nós também iremos fazer. Então, os olhos como chama de fogo. Esse é os olhos do nosso Salvador. E veja que bênção maravilhosa é isso. Muitos conheceram Jesus no passado, os irmãos, Jesus, aí falam, não, mas quem é Jesus? Não, Jesus é aquele carpinteiro. Não, Jesus é aquele filho de Maria e José. Já no caso da igreja hoje,
Nós conhecemos Jesus como Filho de Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que grandeza. A gente não vê um Jesus místico. A igreja não vê um Jesus que morreu, que na maioria da mentalidade humana é um super-homem. Não. Nós vemos aqui Jesus, um varão reto e íntegro, que veio, se tornou homem, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi morar na eternidade. Então hoje o que nós vemos muito hoje são adolescentes sendo levados pelos seus ensinadores, que pode todas as coisas. Olha, não cobre muito porque é adolescente, deixe eles à vontade, olha, deixa fazer o que... Não, eu fico com a palavra. O presbitério tem uma orientação? Tem. Eu não estou indo... irmãos, eu não estou indo de encontro ao presbitério. Porque é adolescente não pode jejuar, adolescente não pode madrugar, adolescente estão liberados disso e daquilo outro. Eu sou a favor da palavra. A palavra diz que Samuel ele foi levado ao templo criança e ele começou a servir ao Senhor desde criança. E tudo foi lhe ensinado. Tudo foi lhe ensinado. E ensinar a criança o caminho que deve andar, e crescendo ele, não se apartará do caminho. Queridos, eu não estou aqui contra as orientações do presbitério. Não deixe de pregar isso para os seus adolescentes. Não deixe de ensinar isso para as suas crianças. Cada um na sua linguagem. Uma forma que não venha roubar a revelação profética, aquilo que vai mudar o caráter. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso Jesus que nós conhecemos hoje, ele é apresentado como um Jesus que tudo vê. Um Jesus, Filho de Deus, que vê todas as coisas. Amém? O próximo slide, Jesus também ele se apresenta como aquele que tem pés como latão reluzente. Os pés como latão reluzente representa o juízo de Deus, o justo juízo. O latão, ele no passado, ele era um elemento que o cobre, né? O bronze era um bronze fino, não era qualquer tipo de bronze. O latão, ele era um material precioso. E aí quando a escritura, ela fala que Jesus tinha os pés como latão reluzente, ela fala que quem usava esse material nas guerras, o exército inimigo temia, porque o latão reluzente, ele transmitia isso, ele apontava isso, ele mostrava o seu poder contra os inimigos. Então, vamos supor um exemplo, eu tinha aqui o meu exército e eu ia lutar contra um exército inimigo. Se eu tivesse aqui o latão reluzente, fundido na fornalha, que é a temperatura máxima em que os materiais eram forjados naquela época, o latão ele ficava mais brilhante. O que fazia? Aquele latão, quando recebia o resplandecer do sol, ia diretamente no inimigo, e aquilo ali ofuscava o inimigo. Então o inimigo temia quando eles iam enfrentar um exército que usava o latão reluzente. Então o que acontece aqui com Jesus Cristo? O que acontece? Jesus Cristo ele tem os pés como latão reluzente. Então ele ofusca a visão do inimigo, ele inibe a visão do inimigo. A forma como o nosso Salvador ele julga a humanidade, o inimigo ele fica transtornado, porque o inimigo ele julga, condena e mata. Já o nosso justo juiz, ele julga, absolve e dá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós estamos falando do nosso Salvador Jesus Cristo. E não é diferente. Não é. Todos que cruzaram o caminho de Jesus, amados irmãs, professoras de jovem, de criança, de adolescente, de intermediário, nunca se esqueçam disso. O nosso Jesus, o brilho que ele transcende, ofusca os olhos do inimigo. Então, nós somos uma igreja que, segundo a Bíblia, nós somos formosa como a lua. O que acontece? A lua, ela não tem luz própria. A lua não tem luz própria, então ela irradia, ela transmite, ela reflete o resplendor do sol.
E quando o sol, ele resplandece em nós, a gente reflete isso para o mundo. E o mundo, o inimigo vai ser ofuscado e aqueles que estão aprisionados vai vir até nós. É por isso que o texto diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Porque por onde a criança que é luz passar, os adolescentes vão querer vir conhecer a igreja deles, as crianças vão querer vir saber o que está acontecendo de novidade, de vida. Então não deixe de pregar, de fazer as aplicações proféticas, porque a letra, só a história não salva. O que salva são as aplicações proféticas, é o emanar da luz que bate em nós e resplandece, como um justo juiz para aqueles que estão em trevas. Porque aquele que estão em trevas não tem esse entendimento. Eles acham que estão condenados. E o nosso papel como igreja não é fazer como os escribas e fariseus ali, pegaram a mulher, né, em adultério e levou até Jesus, já julgada e condenada, pronta para a morte. O nosso papel como igreja não é esse. Queridos, eu estou aqui dando uma contribuição, me perdoe a linguagem, a forma como eu estou tratando, mas é para que depois, dentro disso, as irmãs possam extrair, transfere para uma linguagem que vocês sabem fazer, eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Então Jesus aqui, ele se apresenta como os pés como latão reluzente. Assim é a igreja. Os nossos pés, o reluz, fala de luz, fala de revelação. Uma igreja que anda na revelação do Espírito Santo, segundo a Bíblia, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então o próximo slide aqui fala exatamente de Jesus que viu algo especial na igreja de Tiatira, que alegrou muito. E o que foi isso? Foi o amor. O amor que essa igreja tinha era algo extraordinário. Esse amor fazia com que a igreja crescesse de forma maravilhosa. Era uma igreja que crescia em entendimento, era uma igreja que crescia em instrumentalidade e tudo mais. Era uma igreja que crescia dia após dia. Amém? Bom, o que tinha um problema nessa igreja. E o bom do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, como Ele é o justo juiz, como é que Ele chega? Se os irmãos observaram o início, Ele se apresenta: eu sei as tuas obras, o teu amor, a tua paciência. Ele elogia essa igreja, Ele enche essa igreja de amor, Ele retribui amor por essa igreja. Mas observe que o amor de Deus não confunde com o juízo. Não. E aí Ele vem e diz assim: naquela igreja havia os que aceitavam os falsos ensinos. A parábola que representa a quarta igreja é a parábola do fermento dos fariseus. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o fermento dos fariseus. Mas eu creio que todos, como está na apostila, já ouviram falar de Jezabel e Acabe. O que aconteceu com o povo que foi doutrinado através dessa rainha e desse rei? Ela trouxe para dentro do povo de Deus a idolatria. Ela trouxe manjares, as orações a outros deuses, e o povo então começou a se esquecer do triuno Deus, do Deus que vê todas as coisas, do Deus que tem os pés como latão reluzente. Ela fez o povo ir para a idolatria, ela fez o povo se esquecer. Então o que o Senhor diz? O que o Senhor falou com essa igreja? Quando Jesus contou a parábola, Ele diz assim, a parábola lá, depois os irmãos podem ler, há um texto aqui que representa, que fala da mulher que pegou 3 medidas de trigo. E ela, o que ela fez? Ela colocou nas 3 medidas, de forma separada, ela colocou fermento em cada uma delas. As 3 medidas aqui, como nós já falamos nos assuntos de senhoras, representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se a gente pegar na igreja de Éfeso, que representa o Pai, o inimigo tentou entrar como fermento, tentou impedir a doutrina que é do Pai. Na igreja aqui de Esmirna, o inimigo também se levantou, levando os irmãos, prendendo, maltratando, confiscando os bens dos irmãos.
E na terceira aqui, que representa o Espírito Santo, tem também a interferência do inimigo. Então o que a gente vê hoje o que a gente vê? Hoje a gente vê, na maioria das vezes, uma igreja que não pode mais cobrar de um adolescente para que ele tenha um bom testemunho. A gente não pode, por quê? Porque senão o pai pode se ofender, porque senão a mãe pode achar ruim. A gente tem que fazer de tudo para ter os adolescentes aqui perto da gente. O que mantém a igreja junta se chama doutrina do Espírito Santo. Não é o fermento, porque o fermento ele dá uma aparência, uma falsa aparência de crescimento. Então o que acontece? Não, eu sei que o trigo é do trigo que sai o pão. Mas observe bem, se você põe o fermento dos fariseus, o que é o fermento dos fariseus? Já os irmãos vão poder observar aqui o que é o fermento dos fariseus, nós vamos falar. É a mentira, é o engano, é o mau testemunho, são aqueles adolescentes que na igreja, observe bem, vou mostrar o outro slide aqui que mostra muito bem isso, o que é, olha só, que lindo esse slide aqui, uma igreja unida, cantando, tocando, um pregador falando e tudo mais. Isso aqui é ótimo. Isso aqui fala exatamente de uma igreja que está envolvida com as coisas do Senhor. Então, quando a igreja ela tem esse amor, quando a igreja ela é pura, genuína, a igreja cresce, a igreja desenvolve. Mas o Senhor fala que dentro dessa igreja havia pessoas que aceitavam o fermento, que aceitava falsos ensinamentos. Ou seja, todo mundo está fazendo. Só que nós, como igreja, nós não somos todo mundo. Amém? Nós não somos todo mundo, nós somos um povo diferente. A gente prega que há um céu, a gente prega que para ir para o céu tem que ser santo, mas quando a gente vê na prática, a gente tem sido santo somente dentro das igrejas. Quando sai para o lar, a gente se veste. Quando sai para trabalho, a gente se veste de qualquer forma, a gente fala de qualquer jeito. Quando vai para a escola, a gente tem amizade com o ímpio. Quando assusta, é aquele adolescente que na igreja toca violão, canta louvor. Quando vai para a escola, toca música do mundo e canta música do mundo. Fica entre amizades, paquerando, fora de idade, querendo namoro, querendo se envolver com mau testemunho, querendo se envolver com música do mundo. Então, nós temos que tomar cuidado com a falsa doutrina de Jezabel. Não, você pode ir para a igreja, mas também você pode cantar a música do mundo. Não, você pode ir para a reunião de adolescente, mas também você pode ficar no WhatsApp, você pode ficar no Facebook, você pode ficar com tititi, você pode namorar fora da idade. Olha, isso não é para nós. Se a gente pegar a palavra de Deus, Samuel, ele foi criado aos pés ali de Eli, ele aprendeu sobre o reino, ele aprendeu sobre o Senhor, ele conseguiu identificar a voz do Senhor. Então, muito cuidado nos ensinamentos que estão passando para as crianças. Muito cuidado com o fermento que vai interferir nas doutrinas do pai. Muito cuidado com o ensinamento que possa interferir na palavra que é o Filho. Muito cuidado com o fermento que vai ser colocado na terceira medida que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é amor, por isso nós devemos cuidar das nossas crianças. Por isso nós devemos cuidar dos nossos adolescentes e pregar a verdade, fazendo as ilustrações, mostrando os cuidados que nós temos que ter. Irmãs, eu sei que as irmãs vão conseguir uma linguagem melhor do que essa que eu estou colocando, mas é o que eu falei, a contribuição é para as professoras aqui. Então não deixe de fazer, não deixe de pregar. As 3 medidas, o fermento foi colocado nas 3. Só que a parábola tem um detalhe interessante. Qual é o detalhe que tem na parábola? O Senhor, ele orienta a nós tomarmos cuidado com o fermento do fariseu. Só que o que os irmãos têm que entender é que existe o fermento de Deus. E o fermento de Deus, o interessante é que ele não é uma falsa aparência. O fermento de Deus, ele não vai levedar a massa. O fermento de Deus, ele não vai tirar as propriedades do trigo. Pelo contrário, o fermento de Deus, ele faz com que a massa se realce da forma real que é. O fermento dos fariseus vem de fora para dentro. E o fermento de Deus é de dentro para fora. O trigo aqui, representa a palavra de Deus.
Então, o fermento de Deus emana de dentro da palavra. E o que é o fermento de Deus? O fermento de Deus se chama a revelação do Espírito Santo, que traz vida e vida em abundância. Então, o fermento de Deus não dá um falso crescimento, não. O fermento de Deus traz vida e vida eterna para a igreja que se alimenta desse pão. Então, o trigo aqui representa Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, que é a própria palavra. Então, como é que a revelação ela surge? Ela surge de dentro da palavra. Ela emana do conhecimento da palavra. Você vai lendo e vai lendo. Daqui a pouco, quando você assusta, o próprio Espírito, que é o escritor, na verdade, ele é o escritor. Ele é o homem ele foi aquele que concedeu aos homens a sabedoria para escrever aquilo que aconteceu, que muitos deles nem viveram nessa época, mas o Espírito de Deus o inspirou para escrever as histórias. Então a revelação emana do conhecimento da palavra. Você tem que ler, orienta os seus adolescentes a ler. Você vai ter jovens, obreiros, jovens que vão se tornar professora, que vai ser grupo de louvor, porque a palavra liberta o homem. Amém? Então, Deus ele manda nós nos resguardar do fermento dos fariseus. Mas o fermento de Deus não leveda a massa, pelo contrário, ele vai dar exatamente a aparência real do pão, que é uma aparência de corpo, aparência de sangue, de consulta, que são as doutrinas. E somente através desse fermento que nós vamos conhecer a doutrina. Amém? E aí o sacrifício continua contínuo, continua eterno. Amém? Vamos lá para a próxima. Bom, muitos não valorizam Jesus e dão ouvido a falsos ensinamentos. Vamos valorizar nossa salvação. Às vezes falamos com a boca que amamos e não amamos, né? Então, tem uma observação aqui na apostila para as professoras, né? Isso é para as professoras. Os fiéis desse período são os pré-reformadores. Então, assim, o ensinamento está sendo trazido para a igreja. O que aconteceu? Quem eram os fiéis dessa igreja? Eram aqueles que recebiam o ensinamento, que recebiam a revelação do Espírito Santo lá na igreja de Tiatira, né? De Tiatira. E eles entendiam que precisavam reformar. Reforma é o quê? É mudança de hábito, é mudança de vida, é transformação. Então, quem são esses pré-reformadores hoje? Somos nós, professoras, diáconos, obreiros, pastores, senhoras à frente. Somos nós que vamos ouvir as revelações do Espírito Santo e vamos estar reformando a nossa vida. E vamos estar sempre mudando, porque o Espírito Santo ele é novidade de vida. Então é através dessa transformação que nós valorizamos a salvação. Amém? O conselho de Jesus para os fiéis: mas os que tendes, retém, até que eu venha. Então observe bem. Aquele que tem a palavra de salvação, aquele que tem as novidades de vida, o que tem que fazer? Guarde essa palavra. Porque essa palavra é ela que vai nos dar o direito da salvação. Então nós precisamos guardar essa palavra, a palavra de Deus nos nossos corações. Não é a Bíblia, mas sim o esclarecer das Escrituras. É o esclarecer das Escrituras. Porque Bíblia é o que eu falo, Bíblia todo mundo tem. Mas a revelação do Espírito é dada para aqueles que buscam. Então continue buscando, continue lendo a Bíblia, que o Espírito Santo vai mostrar coisas grandes e ocultas que não sabes, mas só o Senhor que sabe. Amém? Jesus deixou promessas de bênção para o que vencer. Para o que vencer. E a única forma de vencer é guardando as Escrituras. Amém? Não podemos esquecer disso. Muito cuidado com os ensinamentos de Jezabel. A mentira, os falsos ensinos, tudo que não agrada ao Senhor. Então, adolescentes do Senhor, não canta música do mundo. Adolescentes do Senhor não tem paixonites por grupo musical de jovem, de adolescente. Adolescentes do Senhor se envolvem com o sacrifício.
Adolescente do Senhor se envolve com as instrumentalidades, com as funções da igreja desde criança, para que quando você se tornar adulto, você possa ter um casamento, se tornar um professor, uma professora, um diácono, ou uma serva à frente, um pastor, e assim sucessivamente. Guarde a palavra do Senhor e fuja dos ensinamentos de Jezabel. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, no capítulo 2, verso 2, 29. Ao que vencer, o ensino do Senhor é esse: receberá a estrela da manhã. Amanhã fala exatamente do nascer de um novo dia. Então, se você guardou a palavra, você guardou as revelações do Espírito Santo e começa a vivê-la, elas, o Senhor vai nascer para ti como um novo dia da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem a pergunta para os adolescentes. Olha, professoras, irmãs, esse trabalho aqui é extraordinário, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então tem a pergunta, não deixe de fazer a dinâmica com eles. Faça a dinâmica, faça a pergunta, para que tudo possa acontecer segundo a orientação do Senhor. Envolva os seus adolescentes, envolva as suas crianças. Na apostila das crianças eu vi uma dinâmica muito interessante, para que você pudesse estar usando para envolver as crianças nesse trabalho. Amém? Olha, essa é a nossa contribuição para esse trabalho. Agradecemos a paciência dos irmãos. Desculpe pelo vídeo que ficou longo, mas prometemos para os irmãos que na próxima vamos estar aperfeiçoando para estar melhorando para as nossas irmãs. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.